Capítulo 9. Jacó e Esaú, Rúben e José. Amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Malaquias 1, versículos 2 e 3. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra o soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Isaías 2, versículos 11 e 12. Esta parte das Escrituras tem sido difícil para muitos crentes. Por que o Senhor iria favorecer um maquinador de mentiras, trapaças e enganos como Jacó sobre um cara legal como Esaú, que amava e obedecia a seus pais e parecia ser de Deus? Isto parece impróprio. Mas Deus não olha para o caráter exterior, Ele olha para o coração. Esaú podia ter um caráter exterior forte, mas ele era fraco de espírito. Ele provou ser mais preocupado com o seu apetite do que com sua herança eterna. Ele trocou seu direito de nascença como primogênito de Isaque por apenas um prato de lentilhas. Isso foi uma afronta para Deus. Quando reconhecemos o quão sujo este ato foi, nós também ficamos chocados. Mas a mesma natureza habita dentro de muitos cristãos. O Senhor Jesus comprou com seu precioso sangue a oportunidade de habitar no trono de Deus. Quão facilmente trocamos este privilégio. Muitos cristãos consomem mais tempo diante de programas de televisão inúteis do que dedicam à palavra de Deus ou em oração. Uma grande quantidade de outras distrações pode facilmente nos afastar mesmo das mais básicas disciplinas espirituais, distrações que valem, na maioria das vezes, menos do que lentilhas. Quantos de nós podemos apontar o dedo para Esaú? Quantos de nós vivemos uma vida que é, tanto quanto aquela, uma afronta para a face de Deus? Quantos de nós estamos trocando irresponsavelmente nosso direito de nascença em Cristo por gratificações temporárias e carnais? Subtítulo: Lutando com Deus. Em contraste com Esaú, Jacó valorizava tanto o direito de nascença que ele arriscaria sua vida para obtê-lo. Em várias coisas, ele deveria ter sido mais carnal que Esaú, mas seu coração ardia pela sua herança espiritual, mesmo a ponto de estar pronto para arriscar sua vida por isso. Ele estava determinado a obter as bênçãos de Deus, mesmo que tivesse de lutar com ele para consegui-la, o que na verdade ele fez. Gênesis capítulo 32, versículos 24 ao 32. Lutar com Deus com rebelião é tolice. Lutar com Ele pela nossa herança requer uma determinação que Ele deseja ver em nós. Jacó determinou que iria segurar o Senhor e não o deixaria ir
até que tivesse recebido a bênção. Quão contrário é isto da maneira que frequentemente buscamos ao Senhor? Podemos oferecer uma oração apressada e impulsiva ou nos concentrar para aquilo que chamamos oração séria. Deveria haver alguma oração que não fosse séria? Mas, se não recebemos logo, nós convencemos de que não era a vontade de Deus e desistimos. O Senhor exortou através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. O Senhor quer que o busquemos e o achemos, mas Ele estaria nos causando grande prejuízo se sua bênção fosse tão facilmente obtida. Isto apenas alimentaria a nossa preguiça. Ele frequentemente se faz de difícil de ser encontrado para que tenhamos que procurar por Ele com mais diligência. Ele é como o pai que ensina sua criança a andar se afastando dela, para que precise dar mais passos para alcançá-lo. Ele quer nos trazer ao lugar onde estamos buscando em todo o tempo e com todo o nosso coração. Mas ao invés de precisar de mais passos para alcançá-lo, geralmente desistimos e nos sentamos, consequentemente, não o alcançando. O Senhor nunca quer que paremos de buscá-lo até que o tenhamos encontrado. Ele quer atender todas as nossas orações. Para algumas delas, a resposta pode ser não, mas nunca devemos parar de buscá-lo até que tenhamos ouvido dele. O silêncio não é uma resposta para a oração. Se ele fosse responder algumas de nossas orações feitas pela metade, isto seria prejudicial para o nosso crescimento espiritual. Não devemos desistir até que o encontremos. Jacó não desistiu de buscar a bênção e ele a recebeu. Não apenas recebeu a bênção que buscou, mas sua natureza foi mudada. Para representar isso, o Senhor mudou o seu nome de Jacó, que significa usurpador, para Israel, que significa um príncipe com Deus. Porque ele tinha lutado com Deus e com os homens e prevaleceu. Gênesis 32:28. Se nós persistentemente buscarmos ao Senhor, nós também o encontraremos. E quando isso acontecer, nossa natureza também será moldada daquela de Caim para a natureza de seu filho. E então também seremos um príncipe com Deus. Rúben, o primogênito de Jacó, tinha a mesma natureza do seu tio Esaú. Ele permitiu que a sua carne roubasse sua herança quando seu apetite carnal o levou a desonrar a cama de seu pai. Quando Jacó abençoou seus filhos antes de falecer, ele teve somente uma repreensão para Rúben. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai.
Gênesis 49, versículos 3 e 4. Como Esaú, Rúben podia ter sido mais excelente em dignidade e poder, mas ele era guiado pela sua carne, e isso custou caro. A falta de domínio próprio começou no jardim e está ainda hoje roubando de muitos a sua herança eterna em Cristo. Nós somos nosso próprio pior inimigo. Subtítulo: O alimento de Satanás. O pó nas Escrituras é uma tipologia da natureza carnal do homem, ou a carne. A carne de Adão foi criada do pó. O castigo sobre a serpente é que ela iria comer o pó. Gênesis 3,14, significando que Satanás iria se alimentar da natureza carnal do homem. O domínio de Satanás sobre o homem é perpetuado pela natureza carnal do homem. Através dos tempos, uma das táticas mais bem-sucedidas de Satanás para roubar do povo de Deus a sua herança tem sido oferecer-lhes a gratificação imediata da sua carne. Essa tática tem sido tão bem sucedida que Satanás até tentou executá-la com Jesus. Sabendo que Jesus seria o herdeiro do mundo, mas também sabendo a prova e consagração requerida antes que ele recebesse o cumprimento de Deus, de seus propósitos, ele propôs uma maneira mais fácil. Satanás propôs que se Jesus se prostrasse e o adorasse, ele lhe daria o mundo imediatamente, sem cruz, sem sofrimento e sem espera. Através desse mesmo engano sedutor, Satanás tem induzido muitos santos a tomar o caminho fácil para a sua perturbação final e eterna. O convite para adorar Satanás é raramente descarado o suficiente para ser percebido. Geralmente é um convite para tomar um caminho mais largo e relaxado. O caminho de Deus é estreito e difícil e não há atalhos. Por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Muitos ensinos têm sugerido ao corpo de Cristo uma maneira mais fácil, mas eles não levam ao reino. Andar com Deus é andar contra o curso de toda a raça humana. E quando o homem anda contra a maré, ele certamente produzirá ondas, como temos claramente sido esclarecidos. E também todos os que piedosamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, versículo 12. Satanás estará sempre nos induzindo a relaxar e fluir com a maré para evitar perseguição e desentendimento. Somente aqueles que amam o seu chamado mais do que amam o conforto e a aprovação vão permanecer. A igreja tem sido dizimada pela falta de disciplina e domínio próprio. Mas o problema mais destruidor possivelmente tem sido nosso jeito excepcional de aceitar líderes espirituais fracos. Nós fazemos isso porque eles geralmente aparentam ser excelentes
em dignidade e força. Paulo observou essa tendência na igreja de Coríntios. Tolerais quem vos escravize, se alguém vos devora, se alguém vos detenha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. 2 Coríntios 11:20. Os homens carnais respondem à força carnal, como nós temos sido rápidos em seguir qualquer um que aparente ser cabeça e ombros sobre os outros. Julgar pelo exterior é um erro comum e é uma grande tentação mesmo para aqueles que são íntimos para o Senhor. O grande profeta Samuel teve um grande problema aprendendo esta lição. É surpreendente que após o fracasso com Saul, ele tenha sido tão rápido em julgar outro rei pela aparência física. Mesmo depois que o Senhor enviou para a casa de Jessé para ungir um sucessor, ele sucumbiu à mesma tentação. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, ou como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o seu coração. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Muitos que são excelentes em dignidade e excelentes em força são incontroláveis como a água e fracos em força espiritual. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, versículo 27. Nem força natural, nem habilidade intelectual e social são necessárias para a liderança espiritual. Tais qualidades podem até ser impedimentos. Isto não significa que devemos olhar apenas para os fisicamente fracos ou intelectualmente vagarosos para serem nossos líderes espirituais, mas não devemos julgar pelas aparências e ponto final. É essencial que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, assim como também aqueles que Ele escolheu. Habilidades naturais não podem gerar o fruto do Espírito. Ele muitas vezes escolhe os fracos e vagarosos para que sua perfeita sabedoria e poder sejam evidenciados. Porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Filipenses 3, versículo 3. O Senhor declarou através do profeta Isaías o comportamento daqueles que Ele iria escolher. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei,
para ser sua habitação, para o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, versículos 1 e 2. A verdadeira humildade é um pré-requisito para quem quer ser um vaso do Senhor. Foi o orgulho do homem que o permitiu presumir que seria como Deus. É este mesmo orgulho que continua a nos separar dele. Quando o vemos como ele é, esta presunção se extingue. O amor às coisas maiores e mais poderosas do mundo se tornam patéticas e absurdas quando vemos o Senhor na sua glória. Os homens mais justos do mundo são completamente diminuídos quando eles contemplam o Senhor. O maior homem nascido de mulher não se considerou digno nem mesmo de lhe desatar as sandálias. Onde está a casa que podemos construir para ele? O maior talento humano não pode alcançar o seu trabalho. Somente o Espírito pode dar à luz aquilo que é Espírito. Ele não nos chama por causa das nossas forças, ele nos chama por causa das nossas fraquezas. Assim como nosso Senhor Jesus esvaziou-se a si mesmo para se tornar um servo, ele procura por aqueles que não terão confiança na carne e irão se tornar vasos para o seu Espírito. Por causa do orgulho do homem, o Senhor coloca seu tesouro naquilo que é repulsivo. Mesmo Jesus, o Senhor e Criador do universo, nasceu num estábulo e foi criado na cidade mais desprezada da nação da terra. Foi-nos anunciado profeticamente que não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, 2. Para recebê-lo desta forma, teríamos que renunciar ao nosso orgulho. Ele está buscando aqueles que não são atraídos pela aparência, mas pelo Espírito. Os homens, em seu orgulho, rejeitaram aquele que é a pedra de esquina da criação, da mesma forma que seguirmos nosso orgulho ou confiarmos nas habilidades carnais de homem, nós o rejeitaremos. Se somos filhos de Deus, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Rúben, o primogênito de Jacó, abundou em força e dignidade, mas era faltoso em força interior. José era o mais novo e desprezado por seus irmãos, mas ainda assim Deus o escolheu para herdar o direito de primogenitura. Quanto aos filhos de Rúben, primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas por ter profanado a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim
não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2. Rúben cometeu o ato detestável de mentir com a esposa de seu pai, o que o causou a sua primogenitura, em contraste com José, que mesmo debaixo das circunstâncias mais tentadoras, permaneceu fiel. Ele recusou as propostas da mulher de seu chefe, ainda que isto tenha significado sua prisão. Isto aconteceu depois que José já tinha sofrido injustiças pessoais incríveis. Ele enfrentou situações que teriam enfraquecido a resolução de qualquer pessoa numa terra que era privada dos padrões morais mais básicos. Mas José tinha uma lei no seu coração, que era mais forte do que circunstâncias externas e tentações. Como uma tipologia do Messias que viria, José foi rejeitado pelos seus irmãos, mas se tornou a pedra angular da salvação deles. Subtítulo: Corpo, Alma e Espírito. O homem é basicamente formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é composto dos elementos da terra, como o ditado popular diz: nós somos o que comemos. Para manter um corpo saudável, precisamos de uma dieta saudável e exercícios adequados. No entanto, nossa tendência natural é para comer coisas fúteis que não satisfazem as necessidades nutricionais dos nossos corpos e tendemos a ser preguiçosos e não nos exercitarmos. Disciplina é requerida para manter uma dieta saudável e exercício adequado. A alma do homem é composta de intelecto, emoções e vontade. A alma, como o corpo, se tornará aquilo com que a alimentarmos. Ela também tem uma tendência a desejar comidas fúteis e ficar fora de forma. Toda semente que for plantada em nossas mentes será colhida. Gálatas 6:7. Aquilo que nós permitimos ler, pensar, ouvir ou ver é essencial para a saúde da alma. Devemos ser disciplinados para obter o exercício intelectual apropriado. Ao contrário do corpo e da alma, o espírito do homem regenerado tem uma tendência em direção a Deus. Mas ele também tem que ter dieta e exercícios apropriados. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. João 6,63. Suas palavras são nosso alimento espiritual. Como o homem foi criado para ter relacionamento com Deus, há um vazio espiritual em sua vida até que esse relacionamento com Deus seja estabelecido. Mas, assim como um homem que negou o elemento nutritivo vai devorar alimentos fúteis, um homem que negou a dieta espiritual adequada vai matar sua fome com aquilo que é de espírito maligno.
É por isso que aqueles que dizem ser materialistas ou aqueles que não acreditam no sobrenatural frequentemente caem nas formas mais básicas de espiritismo e ocultismo. É por causa do vazio espiritual em nós que todos os homens caminham em direção ao sobrenatural. O homem foi criado para ter relacionamento com Deus, que é espírito. Por isso, um relacionamento com o sobrenatural é natural para os homens. Mas, se nós não conhecemos o verdadeiro poder sobrenatural de Deus, estaremos em perigo de sermos enganados pelo poder sobrenatural do inimigo. Esta é a razão por que o apóstolo Paulo explicou que sua mensagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. As Escrituras testificam que, à medida que nos aproximamos do fim desta era, o conflito espiritual vai se tornar crescentemente sobrenatural. A proteção contra ser enganado pelo poder espiritual enganador do inimigo não é rejeitar todo o poder sobrenatural, mas conhecer o verdadeiro poder sobrenatural de Deus pelo seu Espírito. A fome dos homens pelo poder sobrenatural será saciada. Os muitos fracos são comandados pelos seus corpos. Eles são controlados por impulsos, hábitos e desejos carnais. Podemos incluir Esaú e Rubem nessa categoria. Outros são controlados pela alma, emoções, sentimentos e opiniões. Mas o Senhor nos tem chamado para andar pelo Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. O Senhor deseja que tenhamos corpo, alma e espírito saudáveis, sujeitos ao seu Espírito. No início, quando nos entregamos ao Senhor, inevitavelmente enfatizamos correções em áreas de nossas vidas que pertencem à alma e ao corpo. Na maioria dos casos, há problemas nessas áreas que realmente precisam de atenção imediata. No entanto, o corpo e a alma não devem ser o foco de nossa atenção. Antes de nos tornarmos cristãos, a maioria de nós está totalmente alheia ao aspecto espiritual de nossa constituição. Infelizmente, muitos cristãos permanecem alheios à sua natureza espiritual ao longo de suas vidas. A grande ênfase concernente ao crescimento espiritual, na verdade, está no reino da alma, o conhecimento, sabedoria, entendimento e disciplina da vontade. Estas são áreas críticas, mas há muito mais para a nossa vida em Cristo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa
que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículos 23 e 24. O Senhor disse que suas palavras são espírito e vida. Ele disse que suas ovelhas conhecem sua voz. Este é possivelmente o aspecto mais importante de nossas vidas, conhecer sua voz. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Não devemos ser guiados por impulsos, sentimentos ou raciocínios. Isso tem causado a outras pessoas o desgosto de tentar seguir o Espírito totalmente, cometendo excessos e erros. Há um correto e estreito caminho que leva à verdadeira vida. Podemos viver por todos os princípios, regras na Bíblia, raciocínio humano e qualquer coisa que possa sustentar equilíbrio emocional, mas estar longe da vontade de Deus. É essencial que conheçamos sua voz e sejamos guiados pelo seu Espírito, se queremos ser dele. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.